Olá, eu sou Jefferson Loyola, vocês já me conhecem de outros canais. Estou aqui com a doutora Camila Braiani. Muito obrigado, doutora, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer tê-la aqui com a gente. Eu vou aproveitar esse podcast, doutora Camila, para esclarecer alguns assuntos que as pessoas têm dúvidas e nos perguntam a respeito de uma contratação, sobre o contrato comercial e principalmente o residencial, que é onde tem mais evidência de problemas, de manutenção, de contratos, talvez com cláusulas que não justifica uma ação de despejo. Eu queria só esclarecer isso para o nosso público, tenho certeza que vai ser um assunto esclarecedor. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu sou atuante na área do direito civil, né? Sou graduada pela Unifiel, pós-graduada em Direito Imobiliário pela PUC e agora estou terminando uma outra pós-graduação em Processo Civil. Bacana. Acerca da lei do inquilinato, né, acerca das locações, nós temos aí uma lei especial, a Lei 8.245 de 91, certo? Aonde ela prevê todos os direitos, obrigações, tanto do locador quanto do locatário, certo? Para dirimir todas as questões oriundas aí pertinentes de um contrato de locação residencial, não residencial e também o de temporada, certo? Que são os mais utilizados aí e praticados aí no mercado imobiliário, certo? A lei, ela prevê, né, quais são as obrigações do locador no artigo 22, bem como quais são as obrigações do locatário no artigo 23, certo? Nós temos que partir do princípio de que um contrato selado, ele tem força de lei entre as partes. Então ele não pode, ele tem que ter uma balança, não pode só ver o lado do locador, quanto não pode também só favorecer o locatário. Então tem que ter uma balança, um equilíbrio. Bacana. Na lei do inquilinato, é obrigatório 30 meses? No contrato residencial, sim. Prevê que o prazo mínimo para uma locação residencial são de 30 meses. Que justifica uma denúncia vazia, é isso, doutor? Posterior, né? O contrato findando-se, todo contrato ele tem um período, um prazo de vigência. Findando-se aquele contrato naquela data, o locador ele tem um prazo para, se caso o locatário não desocupe de forma voluntária o imóvel dentro daquele prazo, naquela data que estagna, vamos dizer assim, a vigência do contrato, ele tem um prazo para o locatário desocupar de forma voluntária. Não desocupando, não havendo a manifestação do locador em renovar este contrato, o locatário ele tem que desocupar. Caso ele não desocupe dentro desses 30 dias, o contrato ele prorroga-se por tempo indeterminado. E aí o locador, para reaver o imóvel, tem que manifestar a sua vontade, solicitando aí ao locatário a desocupação desse imóvel, certo? E dando prazo de 30 dias, tá? Então, posterior ao término do contrato, passando-se 30 dias sem que haja desocupação voluntária do locatário deste imóvel, prorroga-se o contrato por tempo indeterminado. Entendi. Tenho certeza que está sendo muito esclarecedor, mas tem algumas dúvidas que normalmente a gente vê no setor administrativo, desses defeitos ocultos que podem surgir durante a locação, né, e de que a responsabilidade, em caso depois de alguns anos, ou 2 anos, 3 anos, há um vazamento no telhado, é obrigação do locador, do locatário? Olha, veja, uma das obrigações aí previstas no artigo 22 da lei do inquilinato, né, que é 8.245 de 91, é entregar o imóvel em condições de habitabilidade. Então a gente precisa analisar, por isso que é importante sempre, no ato da locação, elaborar aí um laudo descritivo, né, com descrição, com as partes, né, características do imóvel, as condições reais das condições desse imóvel no momento do recebimento das chaves pelo locatário, certo? Nós temos 2 situações. Uma situação é problema estrutural. Então a gente tem que entender da onde que está originando esse problema. É um problema estrutural? É um problema que é de responsabilidade do locador? Ou é um problema que surgiu por falta de conservação e mau uso?
Lembre-se, o locatário, ele tem que preservar o bem, cuidar, zelar pelo patrimônio como se dono fosse. Então, eu moro num imóvel, eu tenho que cuidar daquele patrimônio, daquele imóvel, eu tenho que zelar como se dono fosse. Vendo qualquer problemas que não foi ocasionado por mau uso ou por falta de conservação, eu tenho que levar de imediato essa informação ao locador. De imediato. Não levando ao locador, eu respondo pela mora. Porque, veja, hoje pode ser um problema fácil de ser sanado. Pelo locatário não ter trazido essa situação para o locador, esse problema ele pode se transformar de grande monte. Ok, entendi. Doutora, no caso de uma entrega de chave, o cliente olhou, mas não entrou adentro, não conseguiu utilizar de todos as torneiras, de todos os esgotos. Vamos lá. Qual é o prazo de contestação que ele tem para ver que aquele imóvel não está dentro da regularidade, como se fosse? Qual o prazo que ele tem? Então, a lei ela não estipula um prazo, né? Geralmente aí as imobiliárias elas praticam o prazo de 10 dias após o recebimento das chaves. Então ele recebe o laudo de vistoria, né, junto com o contrato, o laudo de vistoria. Ele verificando que o imóvel está divergente das condições que ali estão elencadas, ele teria o prazo aí, vamos dizer, de 10 dias para contestar, certo? Então ele contestaria, olha, a chave não está funcionando, lembre-se que o imóvel tem que ser entregue em condições de habitabilidade e para servir ao locatário o fim que se destina. Então, se é uma residência, então o imóvel tem que estar apto para servir de residência, certo? Ele encontrando, o locatário encontrando qualquer divergência em que torne o imóvel ou possui algum vício que antecede a locação, isso é responsabilidade do locador. Posterior aí, vamos dizer, a este prazo, no decorrer da locação, o locatário ele tem que conservar o imóvel, certo? Fazer a conservação, ou seja, fazer o bom uso, trazer à administradora ou ao locador qualquer problema que surja no imóvel, que seja de responsabilidade dele em consertar ou do locador. Uma pergunta também que eu vejo do pessoal da administração, doutor Camila, sobre o contrato de 30 meses com rescisão após 12 meses. Essa lei protege ambas as partes? Não. O artigo 4º da Lei do Inquilinato prevê que durante a vigência da locação, o locador não pode reaver o imóvel, certo? A não ser que o locatário aí der causa. Então, o locador, durante a vigência do contrato, ele só pode reaver o imóvel por meio de ação de despejo, ou por falta de pagamento, certo? Ou por infração contratual, de alguma outra forma, qualquer problema que tenha, que venha aí caracterizar uma rescisão contratual, o locador só pode reaver o imóvel por meio de ação de despejo. No caso, para uso próprio ou de familiar de primeiro grau, ele pode pedir somente após o término do contrato. Durante a vigência? Durante a vigência, ele não pode reaver o imóvel. Nem para uso próprio? Nem para uso próprio, ascendentes ou descendentes. A preferência de compra é do locatário por estar exercendo a posse do imóvel. Ok. Caso haja a Lúcia não quer comprar, o proprietário pode vender o imóvel? Pode. Isso até é uma pergunta que é muito assim, ela é muito importante fazer, esclarecedora para quem está assistindo. Eu tenho um imóvel que é objeto de locação e está dentro da vigência do contrato, ok? Um contrato de locação. Dentro dessa vigência, eu não fico impedido de vender o imóvel, desde que eu informe ao locatário que ele tem o direito de preferência. Então, ele de informar o locatário as condições que este imóvel está sendo vendido. Então, olha, o imóvel foi avaliado e ele está sendo vendido pelo valor de R$400 mil. O locatário, recebendo essa carta de preferência, ele tem
o direito de exercer aí a preferência em adquirir este bem pelo valor que ele está sendo ofertado, e ele não tem interesse, ele responde que ele não tem interesse, abrindo margem aí para uma outra negociação. Caso o locatário ele seja notificado sobre essa intenção de venda e ele não exerça aí o seu papel, mantém-se em silêncio, ele perde esse direito, certo? Ele perde. Então eu posso vender posterior os 30 dias para um terceiro dentro das mesmas condições ofertadas para o locatário. Entendi. Eu tenho certeza que está sendo bem esclarecedor, mas eu tenho 1000 perguntas aqui. Eu vou utilizar o seu tempo mais um pouco, doutora Camila, a respeito do diretor. Sumiu. Não, mas não tem nada desse tipo aí. Qual que é a pergunta que a gente poderia fazer mais... Não adianta a doutora ia mudar muito, né? Porque é muito técnico e é bastante abrangente. Eu acho assim. Uma pergunta que eu faria aqui. Posso dar uma opinião? Lógico, deve. Eu acho muito proveitoso isso, até mesmo para o próprio corretor que assiste, que acompanha a vida nas redes sociais, esclarecer. Eu acho que a gente podia reformular essa situação, porque veja, a situação de um contrato, no caso da venda do imóvel, tem prazo de 90 dias para quem comprou, que é intitulado como denunciante, para ele denunciar o contrato, dá o prazo de 90 dias para o locatário. Se caso dentro desse prazo ele não dá, ele tem mais 90 dias para desocupar, entendeu? Então a gente pode fazer uns outros podcasts sobre um tema específico que é bem legal. Nós vamos melhorando cada sessão. Cada sexta-feira a gente vai aperfeiçoando. Acho que o que você poderia perguntar agora é sobre as garantias locatícias. Quais são as garantias? Eu acho que o Guilherme falou sobre o artigo 37? Não, falou sobre a apólice de seguro, sobre cautela de seguro, mas podemos falar sobre isso então? Eu acho que é importante não aprofundar muito, porque senão fica cansativo também. Vamos lá, tenho certeza que está sendo bem esclarecedor. Desculpa. Vamos lá, tenho certeza que está sendo bem esclarecedor, mas a doutora Camila tem bastante trabalho aí pela frente, não vou usar muito seu tempo, mas eu queria fazer mais uma perguntinha, doutora, posso? Pode. Eu queria saber quais são as modalidades de fiança que hoje o que está sendo praticado. A senhora poderia nos informar? Claro. Vamos lá. Nós temos aí o artigo 37 da Lei do Inquilinato, que prevê quais são as modalidades de garantia locatícia, tá? Para a lei não existe uma melhor do que a outra, todas tratam-se de garantia locatícia. Claro, certas modalidades elas apresentam para o locador uma maior segurança no contrato, certo? Nós temos aí a fiança, que é prestada por uma pessoa, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Hoje aí no mercado nós temos várias empresas que prestam essa fiança onerosa, certo? E essa fiança onerosa ela pode ser garantida por meio de cartão de crédito, por meio de um pagamento à vista. Então você contrata. Pode seguro, por exemplo? O seguro é uma outra modalidade, porque ele é um produto. Entendi. Certo? Ele é um produto vendido por uma seguradora. Né? Nós temos várias aí no mercado, eu acredito, né, não fazendo propaganda, mas por exemplo, aqui na imobiliária se trabalha com a fiança onerosa prestada pela Credipar. O locatário, ele apresenta essa garantia no contrato de locação, é uma fiança, certo? Ela é uma fiança onerosa prestada por essa pessoa jurídica durante aí a vigência do contrato. E nós temos também a figura do fiador, que está dentro dessa parte da fiança, prestada por pessoa física. Então, uma suposição, eu vou ser fiadora, eu respondo com todo o patrimônio que está vinculado ao meu CPF, ok? Temos também a modalidade que é muito praticada no mercado imobiliário, que é a caução, né? Antigamente as pessoas falavam, eu vou apresentar um cheque caução. Gente, pelo amor de Deus, não é cheque, é um depósito caução, que a lei restringe até 3 vezes o valor do aluguel, aonde ele vai garantir o contrato durante a sua vigência.
Essa caução, ela pode ser três modalidades. Ela pode ser em espécie, que a gente usa o termo de fidejussória. Em garantia real, eu apresento um imóvel como caução imobiliária. A lei ela até exige que esse imóvel ele venha a ser constar na matrícula desse imóvel essa caução prestada, e uma caução também por bem móvel, carro, moto. É muito difícil hoje você ter essa modalidade de caução de bens móveis, né? Geralmente é imóvel ou em espécie, que é a fidejussória. Lembrando que ela é restrita até 3 vezes o valor do aluguel. Esse daí é a modalidade da caução. Depois nós temos o seguro fiança, que é prestado, é um produto, certo? Vendido aí por uma seguradora, certo? Que vai garantir o contrato durante a sua vigência, ok? E depois nós temos as outras modalidades, título de capitalização e outros, né? Que divergem. Essas 3 que nós elencamos aqui, que é o caução, o seguro fiança e a fiança aí prestada tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, elas são as mais praticadas no momento aí no mercado imobiliário. Lembrando que a fiança, o fiador, ele pode, por algum descumprimento aí das condições havidas entre as partes, ele pode se exonerar durante a vigência do contrato. No caso, uma fiança onerosa prestada por uma pessoa jurídica, ela se exonerando, né, do contrato, o locatário não substituindo essa garantia dentro do prazo previsto em lei, que são 30 dias, ela se exonerando, aí cabe a ação de despejo por liminar, que é um meio mais célere do locador reaver o imóvel por uma infração contratual. Nessa liminar, o prazo é mais... Ela é mais célere, né? É uma liminar. O juiz antecipa a tutela que está sendo, porque é por meio de uma ação de despejo com pedido de liminar. Por não ter uma apresentação de novo do fiador. Uma substituição da garantia dentro do prazo legal. Isso acontece, as pessoas não têm esse conhecimento, mas acontece com bastante incidência aí nos contratos. A senhora trouxe um livro aí, doutora? Eu tenho aí um livro de cabeceira, né, do Silvio Campanema de Souza, né, é a Lei do Inquilinato Comentado. Isso daqui é o meu pão diário, fica na minha cabeceira. Tenho certeza que está sendo muito esclarecedor. Obrigada. Teremos outra oportunidade no futuro, doutor. Eu espero que a senhora aceite o nosso próximo convite. E eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. E se alguém, doutora Camila, quiser vir conversar com você, tomar um café, onde é que a senhora trabalha? A senhora fica a maior parte do seu tempo, se não for no fórum, qual é o escritório que a senhora tem? Olha, eu atendo, né, por telefone, agendo, porque demanda tempo, né, para entender a situação. E aí eu deixo o meu contato, né, mas se tiver qualquer dúvida também tem o contato da imobiliária, pode estar me procurando aqui na Vida Imóveis mesmo. Qual é o endereço, doutora? Rua Professor José de Azevedo Minhoto, número 147, quilômetro 18, Osasco. Muito obrigado. Valeu, gente. Forte abraço. Obrigada pelo convite e me coloco à disposição para ter mais esclarecimentos. Obrigado.